Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. E hoje eu gostaria de meditar com vocês sobre o tema Tu és o meu Deus. Só Deus é o meu Deus. Como a gente precisa entender isso. Às vezes a gente vê pessoas passando por lutas, por cirurgia, atirando por todos os lados, né? Buscando santos, buscando outros deuses, né? Como diz Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos e a pessoa atira para a superstição, para o misticismo. Mas como nós precisamos sermos fiéis somente e tão somente a Deus. Para meditar sobre esse tema, eu gostaria de usar o livro de Oséias. Oséias, ele fala muito sobre a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo. Era uma época em que o rei de Israel era Jeroboão II, era por volta de 780 a.C. E foi uma época de muito esplendor financeiro, né? Conquistas territoriais, expansão, prosperidade econômica, muito luxo e aquele desespero para ter mais, né? Porque a pessoa tinha, mas ela queria mais, então uma busca pelo lucro de uma forma desenfreada. E havia, naquela época, uma falsa religiosidade, muita iniquidade e muita infidelidade a Deus. Em Oséias capítulo 2, versículo 8, Deus diz: eu fiz o povo prosperar e eles não reconhecem. Eles atribuem a prosperidade a Baal, que era considerado, né, por eles, pelo povo, como Deus da fertilidade. Então, aquelas chuvas, aquela abundância de colheitas, né, a multiplicação dos animais no campo, eles atribuíam a Baal. E então, Deus fala lá em Oséias capítulo 13, versículo de 4 a 6. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Gente, presta atenção, né? Deus está dizendo, Ele fala para mim e para você também hoje, né? Portanto, não conhecerás outros Deus além de mim, porque não há salvação senão eu. Deus diz para o povo, eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Mas quando esse povo, né, quando eles tinham pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, isso perpeceu-lhes o coração, por isso se esqueceram de mim. Barriga cheia, né, se esqueceu de Deus. Não acontece muitas vezes isso. Quantas pessoas vão buscando bênção, buscando aquilo que querem, às vezes a Deus me dá um filho, ou pedem a Deus a compra de alguma coisa, ou pedem a Deus um emprego, mas daí quando estão com a barriga cheia, Deus responde, Deus dá a bênção, a pessoa se afasta, começa a estar desculpas, né? E parece que aquilo que ela pediu acaba se tornando uma barreira, porque a criança está a trabalho, não vou mais na igreja, eu preciso cuidar da terra que o Senhor me deu, e assim acontece, barriga cheia, o povo infiel. Mas na aflição também, o povo às vezes é infiel. Nós temos que cuidar para não sermos infiéis. Às vezes cremos nos nossos próprios recursos e vamos dando cabeçada, não é? E muitos ficam apelando para misticismo, apelando para outros deuses, né? E vai atirando para todo lado, e isso entristece profundamente Deus, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele quer ser o nosso Deus, o único Deus, né? E a gente tem que cuidar, porque a gente às vezes acaba sendo infiel a Deus. A gente critica o povo de Israel no passado.
Mas a pergunta para mim e para você, as nossas vitórias, o nosso sucesso, ou às vezes nas nossas aflições, a quem nós temos recorrido? Às vezes a gente acha que aquilo que a gente conquistou veio porque a gente se esforçou, porque a gente tem mérito, ou porque alguém ajudou, ou porque foi sorte, foi acaso, né? Mas nós temos que entender que tudo que nós temos provém do Senhor, tudo que nós somos vem do Senhor. Eu fico maravilhada com Davi, o tanto que ele reconhecia isso, que as suas vitórias vinham do Senhor. E em 1 Crônicas, capítulo 29, tem a oração de Davi. Ele já está idoso, no final da sua vida. Ele reúne o povo e ele fala para aquele povo, né, que tudo vem do Senhor. Versículo 11 diz assim: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de Ti, Tu dominas sobre tudo, na Tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Davi reconhece no final da vida que tudo que ele tinha, tudo que ele era, provinha do Senhor. Gratidão, adorador. Davi nos ensina como nós precisamos reconhecer que tudo que somos provém do Senhor. Tudo que somos. E Davi ainda no versículo 14 diz: Porque quem sou eu? Quem é o meu povo? E ele continua dizendo: Porque tudo vem de Ti, e das Tuas mãos tu damos. Ele reconhece que ele é estranho, peregrino, que ele é efêmero como a sombra, né? São os nossos dias sobre a terra. Nós não temos permanência, nós somos transitórios. Como nós temos que entender o quão pequeno que nós somos, o quanto que nós precisamos de Deus, que nós não somos nada, que tudo que temos vem dele. E isso, essa certeza no nosso coração, traz satisfação, alegria. Não importam as circunstâncias, a nossa atual situação, porque nós temos que ter essa certeza que tudo que está nos acontecendo tem um propósito. A porta fechou, você ficou desempregado, se entrega nas mãos de Deus, nada é por acaso. Você recebeu nãos, às vezes é libertação, é Deus mostrando que aquilo não é mais para você. Deus tem outras portas que se abrirão para você. Você tem rejeição, amigos te abandonaram, às vezes é libertação, não chora não, sabe? Não fica triste. Deus vê o que a gente não vê, Deus ouve o que a gente não ouve, Deus conhece as intenções do coração. Então, creia, é libertação. Tudo o que nos acontece. E lá em Oséias capítulo 2, versículo 14, fala que muitas vezes os desertos acontecem, porque é Deus permitindo para falar ao nosso coração. Oséias 2,14, portanto, eis que a atrairei e a levarei para o deserto, lhe falarei ao coração. A gente no deserto começa a entender que riquezas não têm valor, que poder não traz proteção, não traz saúde. Deserto é um lugar, né, de intimidade, de aconchego com Deus. Você já passou por deserto? Eu já passei por alguns. Morava numa cidade, uma casa grande, que eu gostava tanto, confortável, com piscina, tantos amigos. A gente recebia, a gente era convidado, era tão gostoso, né? Momento tão bom da nossa vida. Mas pelas circunstâncias nós precisamos mudar para uma outra casa. Uma casa que era alugada
A nossa lá ficou vazia, né? Colocamos à venda e nós alugamos para uma cidade que a gente não conhecia ninguém. E eu me senti no deserto, eu me senti sozinha ali. Mas quantos aprendizados, como eu aprendi dependência de Deus. Deus acrescentou tanta coisa na nossa vida, tantas experiências, que hoje eu olho para trás, que bênção. Essas experiências têm fortalecido a minha fé dia após dia. E Deus nos apresentou tantos bons amigos, amigos maravilhosos que perduram até hoje. Esse é o nosso Deus e Ele falou profundamente ao nosso coração, nos ensinou que a Ele pertence a nossa segurança, a nossa provisão, a Ele pertence o nosso refúgio, a Ele que pertence a nossa dependência. Quantos aprendizados que nós tivemos ali. Ai, como Deus é maravilhoso. Lá em Oséias capítulo 11, versículo de 1 a 4, Deus fala: quando Israel era menino, eu o amei. Deus está desabafando, né? E do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura, adoravam imagens, atribuíam a elas, né, as bênçãos que eu estava dando. Ai, como Deus se entristecia com isso. Daí no versículo 3 ele diz: todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Deus trazia cura, trazia bênção, trazia refrigério. E eles não entendiam isso. Quantas vezes acontece isso comigo e com você? Deus nos dá tantas bênçãos e a gente, cabeça dura, né? Não cai a ficha. Deus diz: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Deus fala: olha, eu ajudei, eu acolhi nos braços, eu dava o que comer, eu trazia cura. E o povo era infiel, atribuíam a outros, né? Como esse texto aqui me fala sobre o tanto que Deus nos ama, há muita ternura em Deus por mim e por você. O povo foi infiel, mas Deus não deixou de amar o povo de Israel. Deus não deixa de nos amar. A aliança de Deus conosco é uma aliança de fidelidade. Como nós precisamos buscá-lo, entender que a Ele pertence a nossa vida, só a Ele, largar outros deuses, né? E Oséias 13, versículo 9 diz assim: a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. A gente se afasta de Deus, atribui a nossa arrogância, né? Atribui os nossos feitos a nós mesmos, a outras pessoas, e não valorizamos aquilo, a fidelidade de Deus. É Ele que nos socorre. E daí vem a nossa ruína, porque nos afastamos dele. Quanto tempo perdido, quantas frustrações, quantos enganos, quantas perdas por infidelidade, pela nossa cabeça dura que só atrapalha. Nós precisamos entender e reconhecer que só Deus pode mudar a nossa história. Só Deus pode nos tratar do nosso interior, trazendo cura física, cura das nossas emoções. Nos braços dele nós podemos nos acolher. Que coisa maravilhosa que é. Em Oséias capítulo 14, versículo 1 e 2 fala: volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Os teus pecados é a tua ruína, a tua idolatria é a tua ruína. Daí ele continua dizendo: tente convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor.
ao Senhor somente. Versículo 4, ele diz que vai curar a nossa infidelidade. Oh, meu Deus, como nós precisamos ser curados pelo Senhor. E Oséias 2:23 diz um versículo que para mim é um dos mais lindos da Bíblia. É quando nós nos voltamos para Deus e Deus diz: Tu és o meu povo, e eu posso dizer, e você pode dizer, e Tu és o meu Deus, só o Senhor é o meu Deus. Obrigada, meu Deus, por tanto amor nessa história, pelo teu coração, meu Deus, tão cheio de amor, tanta bondade, fidelidade, delicadeza com seu povo, delicadeza comigo e com você. Que essa mensagem encha seu coração de arrependimento por estar buscando ídolos, por buscando outras coisas que não Deus, e que possamos voltar para Ele e falar: Tu és, somente o Senhor és o meu Deus. Somente Tu és o meu Deus, o meu Senhor. Amém? Ai, que coisa mais linda, tanto amor, tanto perdão nessa história, tanta ternura, tanta possibilidade de recomeçarmos na presença de Deus, que possamos nos voltar para Ele, somente para Ele, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, fica com Deus, o nosso único Deus, e até a próxima, se Deus quiser.